Alô galera, aqui é o professor Joades, professor da plataforma Gonçalves Dias, e hoje nós viemos aqui para quê? Uma nova aula para vocês, né? O projeto, que é uma iniciativa do governo do estado, o projeto Atividades Curriculares Complementares, tá bom? Então vamos lá, a nossa aula de hoje é sobre movimento circular, então você do primeiro ano, que já deu uma estudada em alguns assuntos aí, como já viu na cinemática, velocidade média, você já viu na cinemática, nós tivemos até uma aula já de velocidade média, velocidade instantânea, movimento uniformemente variado, chegamos no movimento circular, tá bom? Então, no movimento circular, eu escolhi a parte de introdução para conversar com vocês, certo? Então, no quadro, eu já anotei alguns conceitos, que esses mesmos conceitos, eles vão estar com vocês nos slides e no material que vocês vão ter acesso, tá bom? Então vamos lá. Olha só, movimento circular, vamos falar alguns conceitos fundamentais, tá bom? Que é os conceitos de período e frequência. Então olha para cá para o quadro, gente. Primeiro, o conceito de período. O que é período? O movimento circular, ele é um movimento repetitivo, tá? Então, ele se repete em um certo intervalo de tempo. O tempo gasto para uma repetição, a gente chama de um período. Vou falar de forma mais clara, é o tempo gasto para dar uma volta, tá bom? Então, período é o tempo gasto para realizar uma volta, certo? Vamos ver se vocês entenderam. Se a gente tem um relógio com os ponteiros, o ponteiro mais rápido é o ponteiro dos segundos. Qual é o período do ponteiro dos segundos? Poxa, o ponteiro dos segundos demora 60 segundos para dar uma volta. Esse é o período. Qual é o ponteiro mais lento do relógio? É o ponteiro das horas. Quanto tempo ele gasta para dar uma volta? Ah, ele gasta 24 horas. Não. No relógio só tem até 12 horas, então ele dá uma volta completa em 12 horas. O período é 12 horas. Em um dia ele dá 2 voltas. Tá bom? Período de rotação da Terra, o tempo que ela gasta para dar uma volta em torno do seu próprio eixo, 24 horas. Período de translação da Terra, o tempo que ela gasta para dar uma volta ao redor do Sol, 365 dias, 4 horas, 48 minutos e 48 segundos. Vocês não aprenderam assim, aprenderam 365 dias e 6 horas. Suprime essas 6 horas, vamos guardar aqui. Depois de 4 anos, eu tenho 4 vezes 6 horas, que aí a gente coloca um dia no mês de fevereiro, que são os anos bissextos, tá? O mês de fevereiro vai ter 29 dias, que inclusive em 2024, o mês de fevereiro tem 29 dias. Então, qual é o período de translação da Terra ao redor do Sol? 365 dias em média, tá bom? Então é isso. Período é um intervalo de tempo que gasta para dar uma volta, tá bom? No sistema internacional, nós já conversamos sobre isso, a unidade de medida de período é segundo. Vou botar aqui para vocês. Segundo. Tá? O outro conceito que a gente usa muito, também para coisas repetitivas, é a frequência. A frequência é o número de voltas realizadas em uma unidade de tempo. Generalizando para outras coisas repetitivas, que não são apenas os movimentos circulares. Pode ser os movimentos oscilatórios, por exemplo, ou qualquer coisa que se repete várias vezes. Como é que faz para medir a frequência? É o número de repetições em uma unidade de tempo. É o número de repetições em 1 minuto, é o número de repetições em 1 segundo, é o número de voltas em 1 hora, em 1 dia, em 1 ano, em 1 século, em uma unidade de tempo, tá? Mas tem uma formulazinha que eu gosto de usar, é assim, ó, a frequência vai ser o número de voltas, se você quiser calcular a frequência, tá? Dividido pelo tempo. Então, essa é uma das maneiras de calcular a frequência, tá? No sistema internacional, vamos botar bem aqui, ó, no SI, Sistema Internacional de Unidade de Medida, esqueci de colocar aqui, gente, ó. No Sistema Internacional de Unidade de Medida, a unidade de medida de frequência vai ser voltas por segundo. Isso aqui é o mesmo que
Hertz, tá? Então, a gente não costuma falar voltas por segundo, a gente fala em Hertz. O que seria um movimento circular com frequência de 4 Hz? Quer dizer que a cada segundo dá 4 voltas. 4 voltas por segundo, tá bom? Mas tem uma unidade que é muito utilizada aqui no Brasil. Como é que a gente chama aquelas unidades de medida muito utilizadas? Que eu falei para vocês na aula passada, são as unidades usuais. Lembra de velocidade média? No sistema internacional é metro por segundo, mas usualmente no Brasil é quilômetros por hora. Quer ver outro exemplo? Nos Estados Unidos, a unidade de medida de velocidade média no sistema internacional é metro por segundo, igual no Brasil, igual na França, igual na Bélgica, em qualquer lugar do mundo, é o sistema internacional. Mas usualmente nos Estados Unidos, eles costumam colocar em milhas por hora, tá? Então eles têm uma noção muito boa de velocidade em milhas por hora. Beleza. Então, ó, no sistema internacional, frequência é Hertz. Aqui, Estados Unidos, Argentina, França, Espanha, qualquer lugar. Agora, no Brasil, a unidade de medida usual de frequência é RPM, rotações por minuto, tá? São rotações por minuto, que a gente chama de RPM. Ou seja, quantas voltas são realizadas em 1 minuto, tá bom? Acompanhem comigo aqui um raciocínio. O que seria essa relação importante entre essas duas? O que seria 1 Hertz? O que seria 1 Hertz? Quem está se movimentando com uma frequência de 1 Hertz está dando uma volta a cada segundo. Então, bora raciocinar? Uma volta a cada segundo. Depois de 2 segundos, outra volta. Mais uma volta no terceiro. A cada segundo dá uma volta. Ao final de 1 minuto, deu quantas voltas? Isso, 60 voltas. Então, ó, uma volta por segundo, que é o Hertz, equivale a 60 voltas por minuto, que a gente chama de RPM, tá bom? Essa é a relação que você vai usar se quiser transformar uma unidade de medida para outra. Se quiser transformar de Hertz para RPM ou de RPM para Hertz, vocês vão fazer como? Regra de 3, tá? Aquela regrinha de 3 marota que eu ensinei para vocês na aula passada. Tá bom? Falei para vocês, é muito utilizada essa regra de 3, certo? Então, beleza. Agora, se ele tiver o período e a gente precisar da frequência, como é que faz para, com o período, calcular a frequência ou vice-versa, com a frequência calcular o período? Aí eu coloquei para vocês, é a relação entre o período e a frequência. Um é o inverso do outro, galera. Então, ó, o período pode ser calculado 1 sobre a frequência. Ou, se vocês quiserem, a frequência também pode ser 1 dividido pelo período. Essas duas relações aqui servem para a gente transformar. Transformar não, calcular. Se tiver o período, calcular a frequência, ou se tiver a frequência, calcular o período. Beleza? E agora nós vamos para o subtítulo da nossa aula, que é velocidade angular, né? O que é velocidade angular? Na aula passada, a gente falou sobre velocidade escalar média. E agora nós temos a velocidade angular. A velocidade escalar média mede a rapidez com que você percorre um caminho. Se esse caminho for uma curva ou até mesmo um círculo, eu tenho, além dessa velocidade escalar média, que continua do mesmo jeito, o comprimento do círculo dividido pelo tempo, vai medir a rapidez com que você percorre aquele espaço, percorre aquela linha, fica do mesmo jeito. Em movimentos circulares, eu tenho velocidade escalar? Tem. Porém, agora nós teremos também uma nova visão. Percebam que, botei esse exemplo aqui para vocês, imaginem que é uma pista circular, uma pista de formato circular, que você vai
fazer uma corrida, fazer uma caminhada ou praticar uma atividade física se movimentando ao longo dessa pista, tá bom? Então imaginem que você partiu daqui, desse ponto, aí sai andando, vai, por exemplo, até aqui. Se nós medirmos esse comprimento, como é que a gente chama isso? Ó, espaço percorrido. E dividirmos esse espaço que você percorreu pelo tempo que você gastou, olha só, se eu pegar o espaço percorrido e dividir pelo tempo que foi gasto, a gente tem o quê? A velocidade média. Olha aqui, que foi tema da nossa aula, da aula anterior, tá? Mas percebam um negócio, eu quero chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Quando o movimento for uma curva, gente, além do espaço percorrido, acompanhem comigo, ó. Em relação ao centro, você saiu daqui desse ponto e chegou aqui nesse ponto. Você, ó, enquanto estava correndo, você descreveu esse ângulo. Devido ao movimento ser curvilíneo, ser circular, enquanto você estava percorrendo esse caminho, você junto descreveu o ângulo. Esse ângulo aqui, a gente tem um nomezinho para ele, ó, é o ΔΦ, que é o ângulo que foi descrito, tá? E a gente pode também medir a rapidez com que você descreve o ângulo, que é o ângulo descrito dividido pelo tempo. Isso nós chamamos de velocidade angular, tá? Que é o título da nossa aula. Então, essa daqui é a nossa novidade. Ela é válida em que circunstância? Quando o movimento for circular. Joadson, eu tenho ou a velocidade média, ou a velocidade escalar média, ou a velocidade angular? Não, você tem as duas, né? Uma ou outra não. Você pode analisar à luz da velocidade escalar, levando em consideração esse espaço percorrido, que vai ser medido em metros, dividido pelo tempo, que vai ser medido em segundos, por exemplo. Porém, você tem também a possibilidade de analisar a rapidez com que você descreve esse ângulo. No sistema internacional de unidades de medida, velocidade angular, ó, é a unidade de medida de ângulo, que é radianos, dividido pela unidade de medida de tempo, que é segundos, tá? Então, no Sistema Internacional de Unidades de Medida, a unidade de medida de velocidade angular é radianos por segundo. Para isso, o ângulo tem que estar medido em radianos e o tempo tem que estar medido em segundos. Para a gente finalizar essa parte teórica, a gente tem essas relações importantes aqui, tá? São 3, na verdade, e isso aí é a cereja do bolo desse primeiro capítulo, que vai da parte dos conceitos de introdução que a gente precisa saber até a velocidade angular, tá? Qual seria a cerejinha do bolo aí? É reunir todas essas grandezas que você tem e fazer essas relações que eu chamei de relações importantes, tá? Aqui é uma relação importante, porém essas 3 que eu vou colocar são mais ainda, tá? É como calcular a velocidade angular utilizando período e frequência. Tá assim, ó. Então assim, ó, a velocidade angular pode ser calculada usando, ó, 2π vezes f, tá? Então é 2π vezes a frequência. Você vai usar para calcular a velocidade angular se você tiver apenas a frequência. Tem a frequência? Quero a frequência do movimento? Quero calcular a velocidade angular, essa formulazinha. E se tiver o período, como é que faz? Ômega vai ser 2π dividido por t, 2π sobre t. Então vamos fechar aqui, ó. Ômega 2πf ou o nosso ômega 2π sobre t, tá bom? E para encerrar aqui, ó, nós temos também essa que é muito utilizada. Antes de colocar, vou comentar para vocês. É como relaciona
essas duas grandezas aqui, ó. A velocidade angular média é igual à velocidade linear ou escalar média dividido pelo raio do movimento. Vou encerrar aqui, ó. Tá? Então, se eu tiver a velocidade linear ou escalar, como a gente chama, velocidade linear, que eu já falei pela terceira vez agora, é a rapidez com que percorre a linha, que é esse espaço percorrido. E a velocidade angular, a rapidez com que descreve o ângulo. Então, tem semelhanças, tem algumas semelhanças, mas percebam que são coisas distintas. Uma leva em consideração a linha percorrida, o tamanho da linha, e a outra leva em consideração o ângulo que foi descrito, tá? Mas a relação entre elas é essa, ó. A velocidade angular é a velocidade escalar média dividido pelo raio do movimento circular. Belezinha? Ok, agora a gente vai fazer exercício para poder fixar esse conteúdo, tá? Então vamos aqui para os slides. Exercício. Vamos fazer um resuminho aqui rapidão, ó. As formulazinhas de hoje. Primeiro a gente viu a frequência, que é o número de voltas dividido pelo tempo. Depois a gente viu o quê? Que 1 Hz equivale a 60 RPMs. Depois a gente viu que o período é o inverso da frequência, 1 sobre período é o inverso da frequência, ou frequência é o inverso do período. Depois a gente viu a velocidade angular, que é o ângulo descrito dividido pelo tempo, mas também as relações importantes, ó, 2π vezes f, ômega, velocidade angular, também pode ser 2π sobre t, período, e também o ômega pode ser v sobre r, velocidade média dividido pelo raio. Tá bom? Então aqui é o resuminho da nossa aula de hoje. Vamos fazer o exercício para poder fixar mais esse conteúdo. Se ficar solto assim, vocês daqui a pouco esquecem. Agora, quando a gente faz exercício, aí a gente consegue praticar mais, tá bom? Vai praticar mais, evidentemente, porém a gente consegue fixar o conteúdo. Então vamos para a primeira questão. Tá na tela lá, ó. As rodas de uma bicicleta possuem raios igual a 0,5 metro. Então vou botar aqui o raio da bicicleta, ó. Meio metro, 0,5 metro, certo? E giram com velocidade angular, ele já deu a velocidade angular, ó. Velocidade angular vai ser 5 radianos por segundo. 5 radianos por segundo. Qual a distância percorrida em metros por uma bicicleta em um intervalo de tempo de 10 segundos? Ó, qual é o espaço percorrido em um intervalo de tempo de 10 segundos? Sabe o que eu pensei? A fórmula que tem espaço percorrido é essa aqui, ó, da velocidade média é igual ao espaço percorrido dividido pelo tempo. Eu pensei nessa. Mas para saber a velocidade média, eu não sei, ó, não tenho a velocidade média, escalar média, eu tenho a angular. Eu vou usar essa primeira fórmula porque eu tenho a velocidade angular, tenho o raio, eu vou calcular a velocidade escalar. Tá? Então vamos para a primeira aqui, ó. Velocidade angular é igual a velocidade escalar média dividido pelo raio. Certo? Vamos botar os valores? O ômega é 5. 5 é igual a velocidade média dividido pelo raio. Cadê o raio? 0,5. E agora, lembra da primeira aula? Vamos fazer o xzinho, ó, meios pelos extremos. Tá, tem nadinha aqui, está subtendido o número 1. Aí a gente começa logo com o que a gente não sabe, ó. Então, velocidade, o xzinho, ó, o de cima vezes o de baixo igual ao de cima vezes o de baixo. Então, velocidade média vezes 1 é velocidade média. Igual 5 vezes 0,5. 5 vezes 0,5. Então, nós temos que a nossa velocidade média vai ser 5 vezes 0,5 é 2,5 metros por segundo. Mas ainda não acabou. Eu quero saber o espaço percorrido em 10 segundos. Aí vamos agora aqui, ó, para a fórmula da velocidade média. Vamos para cá para cima. Velocidade média é o espaço percorrido dividido pelo tempo.
Velocidade média, 2,5. Espaço percorrido eu não sei. O tempo, 10 segundos. Aí de novo, ó, meios pelos extremos, você já sabe que número tem aqui. ΔS vezes 1, ΔS. 10 vezes 2,5 ou 2,5 vezes 10. Então, o nosso espaço percorrido foi 2,5 vezes 10, 25 metros. Tá aqui a resposta da nossa primeira questão. Belezinha? Então, vamos acompanhar no quadro. Resposta certa, a letra C. Beleza? Sem mais, vamos passar para a segunda. A segunda diz assim, ó. Um tacômetro no painel de um automóvel está informando que a frequência de rotação do motor é de 4.200 RPM. A partir disso, determine a velocidade angular de rotação desse motor. Considere π igual a 3, tá? Então, em radianos por segundo. Olha, gente, ele deu só a frequência pra gente. Qual é a frequência? 4.200 RPM. E com isso ele quer a velocidade angular. Só que ele quer a velocidade angular em segundos. Rotações por minuto não vai me dar uma frequência angular em radianos por segundo. Então, primeira coisa, eu tenho que transformar de rotações por minuto para rotações por segundo. Rotações por segundo, lembra do começo da aula? É o mesmo que hertz. Então, vamos fazer essa transformação, tá bem aqui, ó. Regra de 3, 1 Hz, perdão, gente, botei só H aqui, é Hz, tá? Hertz. 1 Hz é 60 RPM, então vamos para cá, ó. 1 Hz equivale a 60 rotações por minuto. Qual é a frequência que equivale, ó, aqui, 4.200 RPM? Então veja, ó, é Hertz embaixo de Hertz, RPM embaixo de RPM. Ó. Aí o xzinho, ó, esse vezes esse igual a esse vezes esse. Vamos começar pelo que a gente não sabe. F vezes 60, 60F, é igual a 4.200 vezes 1, 4.200. Então, 60 que está multiplicando, passa para lá dividindo. Então, F vai ser 4.200 dividido por 60. Aí, ó, dá uma canceladinha, esse zero com esse zero, vai ficar 420 dividido por 6. 420 dividido por 6, isso aqui vai dar 70. Então, 70 Hz, certo? Agora, vamos para a velocidade angular, que ele quer saber a velocidade angular. Então, vou fazer aqui embaixo, ó. Se eu tenho a frequência, como é que faz para calcular a velocidade angular? Então, a frequência... Opa, vamos lá. Dá uma olhadinha ali no canto, ó. Aqui, ó. 2π vezes F. Então, o nosso ômega vai ser igual a 2 vezes π vezes F. Dá uma olhadinha aí. Bora substituir os valores. O nosso ômega vai ser igual a 2. O exercício pediu para a gente considerar π igual a 3. 3 vezes ali, ó, 70. Aí agora é fazer essa continha, tá? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 70 dá 420. 420 radianos por segundo. Então, tá aqui a resposta final. Dê uma olhadinha aí. Se a gente procurar no nosso slide, resposta letra B. Belezinha? Valeu, galera. Então, a gente vai ficando por aqui. Para você ter mais detalhes, eu peço que vocês acessem o plano de estudo, que lá você tem uma aula mais detalhada e, além disso, você tem mais exercícios com os gabaritos. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima.